quando Deus julgar os segredos dos corações dos homens. Então essa faculdade específica de acusar ou defender é uma função da consciência. E 1 João 3, 20 e 21 aplica ao coração, dizendo: se o coração não nos acusar, temos confiança. Mas se o coração nos acusar, então Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então você compreendeu isso primeiro? Coração, então, abrange toda a nossa alma. E lembre-se, a alma é sede de nossa personalidade. O homem foi feito alma vivente, é o que nós somos. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos desejos, né? E mais essa faculdade do nosso espírito chamada consciência, né? Isso é o coração, segundo a Bíblia. Então, de modo geral, de novo, como Deus nos ensina? Deus tem comunhão conosco, Deus é espírito e tem comunhão conosco em espírito. Porque Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí esse mesmo irmão, fazendo um exercício mais detalhado um pouco, ele vai nos ajudar a ver que também não é uma ideia e uma conclusão dele, é uma conclusão do Novo Testamento. Se você fizer seu estudo, vai chegar a essa conclusão, que o nosso espírito humano ele tem basicamente 3 funções, que também você já deve ter ouvido falar. Uma função de intuição, como foi chamado, ou se quisermos, de iluminação. Uma função de comunhão. E a terceira, já citei, consciência. São 3 faculdades do espírito humano. Então, meditando sobre isso, 3 imagens me ocorreram. Eu gostaria de compartilhar com você, que penso ser de ajuda, e vai te ajudar a memorizar o que significa essas funções do espírito humano. Então, pense assim. Intuição ou iluminação. Então pensa em uma lâmpada. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20, 27. A qual esquadrinha todo o corpo. Então Deus é espírito, tem comunhão conosco no espírito, e Ele ilumina o nosso espírito para que nós conheçamos as coisas de Deus e as coisas do homem. 1 Coríntios 2. Ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E as coisas do homem ninguém as conhece, senão o Espírito do homem. Então o Espírito de Deus ilumina o Espírito do homem para que conheçamos as coisas de Deus e as coisas do homem. Né? Por isso o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E graças a Deus por esse maravilhoso trabalho da graça. É por causa dessa iluminação que nós podemos conhecer a Deus. Conhecer a Deus seria um assunto impalpável, intangível, inalcançável para qualquer um de nós. 1 Coríntios 2,9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas na sequência, verso 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a tudo perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Tão claro, né? Então, voltemos lá de uma maneira bem didática. Primeira função do Espírito do homem: receber iluminação do Espírito de Deus. Intuição, como esse irmão chamou, talvez essa palavra iluminação, penso, seja também uma palavra extremamente adequada. Paulo ora assim pelos Efésios: iluminados sejam os olhos do vosso coração para saberdes. Não é assim? Efésios capítulo 1. Então, iluminação, lâmpada. Primeira função do espírito humano, lâmpada, iluminar. Nenhuma luz sobre Deus teríamos, nenhuma luz sobre nós teríamos, sobre nós mesmos. Nenhuma luz sobre nada teríamos, nem sobre a vida, nem sobre o mundo, nem sobre a igreja, nem os propósitos eternos de Deus, nada. Cegos seríamos, a não ser que Deus tomasse uma decisão, e Ele tomou. Comunicar luz ao nosso espírito humano. Deus que disse: de trevas resplandecerá luz. E Ele resplandeceu nos nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então está aí, intuição ou iluminação, uma lâmpada. Segundo, comunhão, outra função do espírito humano. Agora, para pensar em um outro objeto para guardarmos, mesa. Talvez não haja um objeto para expressar melhor comunhão do que mesa, não é? Principalmente para os mineiros de Minas Gerais, lugar de ter comunhão na mesa, né? Então, mesa, comunhão.
Fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A figura é o Pai Celestial de um lado da mesa, nós, os chamados por Ele, do outro lado da mesa, e na mesa, o Filho. Então o Pai tem comunhão com os chamados no Filho. E tem comunhão do Filho. Comunhão de seu Filho. Não apenas no seu Filho, mas de seu Filho. Que coisa preciosa é essa, né? Então está aí a segunda imagem. Não é a função da alma, é a função do Espírito. Graças a Deus. Porque como vamos seguir com a ajuda do Senhor nesses dias, nossa alma é tão volúvel, é tão vulnerável, é tão inconstante e instável. Então, graças a Deus, porque a comunhão é mantida, guardada e preservada no Espírito. Então está aí a segunda função, comunhão, representada por uma mesa. Terceira função que já citamos, consciência. Também somos muito gratos ao Senhor por essa função do espírito humano. Vamos usar um objeto para representá-la, e o objeto seria uma porta, talvez o melhor deles. Porque a consciência no espírito humano tem a função de fazer aquele trabalho ali, regular tudo o que quem está aqui dentro quer que entre ou não quer que entre. E também regular o que quer que saia e o que não quer que saia. Essa é a função da consciência. Tudo aquilo que entra em nosso espírito, a consciência registra, fala, detecta e julga ou critica. Como isso é importante. É a função de juízo. E também o que sai. Se sai, por exemplo, de nossas bocas algo inadequado, a nossa consciência, a função, esse órgão, essa faculdade, consciência do nosso espírito humano, irá falar algo a nós. Você não deveria ter falado assim. Você errou. Você não está certo. Essa palavra foi inadequada. Não é? Essa é uma função da consciência. Sabe por quê, irmão? Isso é tão maravilhoso e precioso. Quando o falar de Deus atinge aí a nossa consciência, nós tentamos muitas vezes, se é o caso, e infelizmente o fazemos muitas vezes, arrazoar com a nossa consciência. Então nós tentamos justificar, nós tentamos de alguma maneira explicar aquilo, mas isso é por causa disso, mas eu falei porque ele também falou, porque isso aconteceu, ou o outro fez, o outro não fez. Nós tentamos driblar a nossa consciência. Mas quando o Espírito Santo fala a nossa consciência, ele não passa primeiro pela nossa mente ou pelos nossos pensamentos. Ele tem um acesso direto à nossa consciência. Isso é uma grande bênção, quando ele o faz, né? Mesmo que tentemos driblar a nossa consciência, o Espírito Santo continua tendo um acesso direto à nossa consciência. E quantas vezes ele pleiteia tanto conosco, até que nós cheguemos à conclusão do que ele deseja, né? Então vejam que funções abençoadas, divinas, benditas, né, são essas que o Senhor plantou no nosso espírito. Uma lâmpada para sermos iluminados. Aqueles que andavam em trevas, hoje são filhos da luz. Iluminação para conhecer Deus na face de Cristo. Veja que bênção a mesa de comunhão. Comunhão do seu Filho. O que Deus tem para nos servir nessa mesa é seu Filho. Nós, os chamados que estamos do lado de lá, estamos nos deleitando na comunhão do Filho. Quanto mais nos deleitamos na comunhão do Filho, mais do Filho é formado em nós. Comunhão. Então, basicamente, esse é o caminho da experiência espiritual. Colocamos, inicialmente, se você se lembra, em uma frase, né? O caminho da experiência espiritual é conhecermos as riquezas de Cristo e Cristo ser formado em nós. A frase inicial que colocamos. Agora avantajamos um pouquinho mais. O caminho da experiência espiritual passa por Deus se mostrar, se manifestar, falar pelas funções do nosso espírito. Então ele vai iluminar o nosso espírito, ele vai ter comunhão conosco no espírito, e graças ao Senhor, essa comunhão pode e deve ser ininterrupta, permanente, não há por que não ser, a não ser que andemos de modo ofensivo ao Espírito Santo. Não é? Do contrário, é uma comunhão sem trégua, graças ao Senhor, e a consciência, mesma coisa. Então,
Basicamente, esse é o caminho do Senhor nos ensinar. Agora, nós vamos usar o tempo de hoje